Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Hoje nós queremos falar com vocês a respeito de como o bolsonarismo ele se tornou um fenômeno de petismo de direita. Muito interessante esse fenômeno, que merece uma análise acurada. Aliás, eu já vinha falando sobre isso há um certo tempo, e essa semana eu fiquei absolutamente convicto desse fato, depois de um ataque em massa que sofri por parte da militância da Michele Bolsonaro, pessoas ligadas ao Bolsonaro ou a Michele Bolsonaro que invadiram o meu perfil no Facebook para me atacar depois de uma crítica que eu fiz ao fato dela ter exibido a sua lingerie no Instagram, o que considero uma falta de decoro absoluta por parte de uma primeira-dama, e de maneira que eu fiz na postagem que escrevi essa crítica, uma referência ao fato de que isso era uma faceta da democracia liberal, pois a democracia liberal ela parte da ideia do sufrágio universal, do voto das massas, o que é um erro, diga-se de passagem, e que justamente por isso, por conta do sufrágio universal, por conta do voto das massas, é que você costuma ter na democracia liberal gente sendo eleita sem nenhum estofo intelectual para governar um país, sem nenhuma etiqueta moral, social para governar uma pátria, o que é de extrema gravidade, porque o exemplo vem de cima. O exemplo vem de cima e se o governante é ruim, a população se tornará ainda pior. Então, se os governantes eles têm costumes bárbaros, suburbanos, como este costume da Michele Bolsonaro de retratar a lingerie que ela ganha de uma loja em permuta, como se ela fosse uma blogueira, e não a primeira-dama, é de se esperar o quê da população? É de se esperar também a barbárie, a exposição de coisas íntimas, e de coisas que nem deveriam ser nomeadas em público, porque tratam de questões de ordem absolutamente pessoal, que não devem ir para o foro público, são de foro privado. Uma das características da civilização é a distinção entre o foro público e o foro privado, não é isso? E quando você começa a postar coisas que são de exclusivo foro privado no público, aí nós já caímos na barbárie. Então eu fiz uma crítica nesse viés, fiz inclusive uma exaltação da aristocracia, pois disse que mesmo em face de alguns defeitos que podem advir da aristocracia dentro de um sistema político, como um elitismo exacerbado, nela esses barbarismos não acontecem. A partir daí eu comecei a receber ataques maciços de uma malta de hienas bolsonaristas que vieram ao meu perfil, mais de 1.500 pessoas fazendo comentários na minha postagem, me xingando de tudo quanto foi nome, o que me deixa bastante feliz, porque se eu estou sendo xingado por esse pessoal, é sinal de que eu estou no bom caminho. E nenhuma dessas pessoas, pasmem, teve a capacidade de refutar o que eu falei ou de ir ao cerne do que eu falei. A maioria das pessoas usou as seguintes alegações. Olha, você é um frustrado, você não faz sexo, você está com inveja, você quer usar uma lingerie desse tipo, você é gay, a tua mulher dormiu de calça, você está na seca em termos sexuais, enfia o seu decoro no cu, desculpem o palavreado, mas eu estou aqui retratando o que falaram. Vai tomar naquele lugar, seu filho da puta, seu viado, seu isso, seu aquilo. As expressões eram, via de regra, estas. 90% das reações foram essas. Teve ali uns 10% de pessoas que tentaram blindar a Michele com alguma coisa, alguma tentativa de contra-argumentação, mas muito frágil, diga-se de passagem, enfim, é isto. Então, assim, o que me impressionou também,
que também não era uma novidade absoluta para mim, mas confirmou uma tese que eu já vinha defendendo há muito tempo, é de que esse círculo de direita que está aí, que chegou ao poder com Bolsonaro, de conservador não tem nada. Porque vocês percebam, essas mulheres que vieram em defesa da Michelle Bolsonaro, todas elas praticamente defenderam o direito da Michelle de expor a sua intimidade, né, suas lingeries, né, partindo do pressuposto de que homem não deve, né, dizer o que mulher deve fazer, quer dizer, que é uma alegação feminista, sobre o pressuposto de que a mulher tem liberdade sexual quase que restrita, também uma alegação feminista, né, e muitos imaginando, inclusive, que eu fosse um petista, né, dizendo, como é que pode um petista reclamando de uma mulher expor, né, a lingerie, a mulher expõe o que quiser e tal, etc. Eu tendo que argumentar que eu não era esquerdista, que eu não era petista, etc. Quer dizer, para esse pessoal também, isso que aconteceu evidencia esse fato, né, são pessoas que têm um cérebro de camarão, só existe esquerda e direita, né, só existe PT e Bolsonaro, não existem outras visões políticas, não existem outras cosmovisões filosóficas, né? Tudo se reduz a petismo ou a bolsonarismo, que é um absurdo, né? Então, tendo também que explicar, não, eu sou um reacionário, né? Eu não sou nem conservador, sou um reacionário, tradicionalista, sou católico, eu não sou petista, pelo contrário, sou inimigo do PT. Olhem aí para minha linha do tempo, vocês vão ver recentemente que eu publiquei, inclusive, um artigo, né, mostrando como o PT quebrou algumas empresas de aviação no Brasil, como é um traidor da pátria. Aí, quer dizer, o cérebro dos sujeitos fundiu, né, e muitos ali não conseguiram entender absolutamente nada, né, porque eles imaginam que toda crítica feita ao governo Bolsonaro é uma crítica de esquerda, é uma crítica que vem do PT, ou de gente ligada ao PT, ou de gente que simpatiza com o PT de alguma forma, né. Bom, então isso tudo expõe o fato de que o bolsonarismo virou um petismo de direita, né. Por que virou um petismo de direita? Vamos lá. Porque, na verdade, a metodologia hoje da militância bolsonarista, ela é baseada no mesmo padrão que era baseada a militância, que é baseada na militância do PT, que é o duplo padrão moral, né? O que é o duplo padrão moral? Você defende uma coisa aqui e faz outra ali. É basicamente isso. Então, vamos pegar aqui o que esse pessoal de direita falava na época lá do Lula, na época do PT, em relação a tantos assuntos. Vamos lá. Em primeiro lugar, sobre a forma, sobre o aspecto formal do governo Lula, né? A direita, ou aquilo que a gente chamaria de direita na época, que não era ainda uma coisa organizada, ou mais ou menos organizada como hoje, né? Ela dizia que o Lula não podia ser presidente porque ele era um analfabeto, funcional, no mínimo, né? E mesmo que ele fosse um homem alfabetizado, ele não tinha cultura suficiente para governar, né? Então agora, o argumento qual é? Bom, o Bolsonaro é gente da gente, né? Ele pode ser um sujeito bronco, a mulher dele pode ser uma suburbana, tem atos suburbanos, né? Mas é gente da gente, né? Então esse tema, essa questão, esse mérito não vem ao caso. Quer dizer, quando é Lula, vem ao caso. Quando é o Bolsonaro, não vem ao caso, né? Uma outra coisa também muito interessante é no que tange a esse aspecto, né, dos costumes. Então, assim, o PT era criticado por boa parte da direita conservadora por ser um partido que promovia pautas imorais, né, feminismo, aborto, LGBT, né, pautas LGBT, etc. O que o governo Bolsonaro tem feito em relação a isto? Qual foi a medida que o governo Bolsonaro tomou até agora para proteger esses costumes? Zero. Aliás, cito aqui uma entrevista insuspeita da Joyce Hasselman, na Mariana Godoy, recentemente, né, no programa Mariana Godoy, da Rede TV. A Joyce Hasselman disse, não, olha, esses primeiros anos de governo Bolsonaro vão ser anos para fazer a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política. Pauta de costume, se der tempo, a gente faz no finalzinho do governo. Se der tempo, é só pegar aí a entrevista da Hasselman para Mariana Godoy. Deve ter na internet. Ela fala isso. Se der tempo, né, se a economia bombar, aí a gente faz. Quer dizer, então, isso mostra que os conservadores eles foram
iludidos. Muita gente caiu no conto do vigário acreditando que esse governo Bolsonaro ia ser um governo conservador. E nós dissemos aqui no Via Romana que não ia ser. Por que não ia? Porque ele tem uma geopolítica que impede de ser conservador. Como é que um governo que se atrela aos Estados Unidos, hoje o país campeão da imoralidade no mundo, né? O país que tem a maior indústria pornográfica do mundo, o país que é a origem da revolução sexual, o país de onde vem, né, os maiores recursos do movimento LGBT mundialmente falando. Tá? Um país que é atrelado a Israel, a quem o Bolsonaro também é atrelado, Israel que tem a maior parada gay do Oriente Médio. Né? Então, como que o Bolsonaro vai fazer uma política contra essas coisas todas se ele está atrelado a governos que aprovam tudo isso? Ou se não aprovam, permitem, porque poderão alegar, não, mas o Trump não aprova. Não aprova, mas permite. Não aprova, mas dá liberdade para que isso exista ali dentro. Né? Por quê? Porque o próprio sistema americano, o sistema constitucional americano, né, a própria história americana é a história da liberdade. É a história da liberdade. Né? Por mais que você tenha conservadorismo nos Estados Unidos, né, conservadorismo moral, religioso, mas se você pega a sociedade americana lá da década de 40, de 30, você compara com o conservador de hoje, o conservador de hoje em frente ao americano médio da década de 30 é um degenerado, né? Diga-se de passagem. Por quê? Porque a própria sociedade americana ela vai levando progressivamente aquelas facções mais conservadoras a se tornarem cada vez mais liberais com o passar do tempo. E é inevitável que se você tem uma contradição política, que essa contradição vá ser resolvida de alguma maneira em algum momento. Isso é uma lei da história. A gente pega, por exemplo, a Era Vargas. Quando Vargas entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, que representavam a ideia de democracia, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair, ele era ditador. Não dava para continuar mantendo o Estado Novo, ele tendo lutado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Então, uma hora essa contradição ia ter que ser resolvida. A mesma coisa acontece agora. Se Bolsonaro quer defender uma pauta conservadora para agradar certa parte do eleitorado dele e, ao mesmo tempo, ficar atrelado à geopolítica EUA-Israel, vai ter um momento que ele vai ter que escolher que lado que ele vai ficar. E geralmente vai ficar do lado mais forte, que é o lado de EUA e Israel. É isso? Que é o lado que, por exemplo, vai permitir que ele faça frente à pressão, por exemplo, do ambientalismo internacionalista em relação à Amazônia. Olha, os ambientalistas não querem que abra mina ali de ouro, exploração de prata, de nióbio, por conta disso e daquilo. Então, em quem que ele vai se explorar? Nos Estados Unidos, em Israel, etc. E para ele fazer isso, ele não vai poder fazer uma política de duro combate a isso, como, por exemplo, é feita lá na Rússia, por Putin, que também não é um combate duro, rijo, né? Mas é mais duro do que o que é feito aqui no Ocidente, porque não tem nada, diga-se de passagem. Não é? Então, isso é um princípio da história, né? Da história política. Né? Em algum momento, essa contradição vai ter que ser resolvida. Ao mesmo tempo, você vê o governo Bolsonaro, que se intitula conservador, aí no campo dos costumes, fazendo toda uma pauta econômica, que é liberal e que vai destruindo, vai destroçando, vai demolindo ainda mais os laços familiares. Exemplo, a MP da Liberdade Econômica que estipula o trabalho aos domingos, sendo que o domingo é o dia do Senhor, sendo que o domingo é não só um dia sagrado, mas também um dia de convívio da família, onde às vezes é o único dia em que todos se reúnem em casa. Então, até os domingos, o cristão vai ter que trabalhar. O cristão vai ser obrigado a cometer o pecado contra o mandamento de guardar o dia santo do Senhor por causa do governo Bolsonaro, o governo cristão, o governo da família, onde o pai de família é levado pela lei econômica liberal a sair de casa mesmo no dia santo, no dia sagrado. Então esse é o governo conservador que vocês elegeram, que muitos elegeram, iludidos. Uma outra coisa também interessante, que mostra esse do padrão, que mostra que o bolsonarismo virou um petismo de direita, é no que tange a política externa. Na época de Lula, as críticas quais eram? Olha, o Lula está favorecendo forças internacionais, Cuba,
Foro de São Paulo. Então, a política do governo Lula não é pró do Brasil. A Bolsonaro vai vir aí com o Brasil acima de tudo. Aí o que o Bolsonaro faz? Faz lá um acordo com o Trump para comprar o trigo americano. E qual é o comprometimento dos Estados Unidos com o Brasil em relação a isso? A contrapartida zero. Aventa-se que talvez, né, eles comprem a nossa carne, mas eles vão ver ainda se compram ou não, vai ter que fazer um exame criterioso. Nós não, nós já abrimos o nosso mercado para o trigo americano sem eles se comprometerem a comprar a nossa carne. O Brasil, que antes estava na Organização Mundial de Comércio, né, sai da OMC e vai para a OCDE, né, que é só dos países envolvidos. Então, na OCDE, para você, por exemplo, vender o teu produto para um outro país, você tem que obedecer um padrão de qualidade maior, porque você é um país rico. Então, o Brasil vai entrar na OCDE, né, para ter mais dificuldade de vender e de produzir. É isso que, na prática, vai acontecer. A gente vai ter que remodelar a nossa indústria para ter um padrão superior e só assim a gente vai poder atender ao mercado, né, desses países também da OCDE. Então vai ficar mais difícil a gente vender a nossa produção industrial. Já está difícil, imagina agora. Quer dizer, isso aí é o Brasil acima de tudo do Bolsonaro. Né? Aí você pega a reforma da Previdência. O sujeito vai ter que trabalhar 40 anos para fechar a sua aposentadoria para receber 100%. E isso vai ser feito sem você ter feito a auditoria da dívida pública para saber exatamente qual é o tamanho do rombo da Previdência. Quer dizer, trabalharam com um rombo previdenciário onde você tem aí o valor dos desvios, né, que foram feitos ao longo desses últimos anos para pagar a dívida pública. Ou seja, não se fez uma auditoria da dívida pública para reduzir juros. A reforma tributária que vai ser feita aí, ela vai trazer, por exemplo, imposto sobre banco, ela vai trazer imposto sobre dividendo, lucro de dividendo de banco. Não sabemos, mas nós já sabemos que a equipe econômica hoje saiu no jornal Extra aqui do Rio, na capa, pode verificar, que a equipe econômica estuda tirar a dedução de imposto de renda com educação, com dependentes e com saúde. Ou seja, você que é de classe média baixa, que ganha aí R$3.000 por mês, que não é um salário alto, e que você gasta com plano de saúde para o teu filho, e que você gasta com escola para sua filha, um plano de saúde para sua mulher, você tem a sua mulher e os seus 2 filhos como dependentes, você não vai poder mais deduzir aquele dinheirinho que todo mês é tirado do teu imposto de renda com esses gastos. Quer dizer, esse é o governo pró-família, esse é o governo a favor da família. Quer dizer, para o rico, né, a dedução, a não dedução desses valores não pesa. Agora, para um sujeito de classe média baixa, está próximo ali da classe mais baixa, da classe pobre, faz diferença. Faz diferença. Quer dizer, então o governo Bolsonaro está querendo tirar do imposto de renda dedução com gastos familiares. Esse é o governo pró-família, meu caro. Você que me ouve aqui pelo Via Romana, me vê aqui pelo Via Romana, esse é o governo pró-família. É um governo que diz uma coisa e faz outra, é o duplo padrão. É o duplo padrão. É igual o PT, né? Na época que estava fora do poder. Não, nós vamos enfrentar o baronato financeiro. Nós vamos dobrar nominalmente o salário mínimo. Entraram no poder e fizeram o jogo do baronato financeiro, né? Emitiram crédito aí a rodo para o país inteiro, para gente que não tinha nem contra-cheque, pagar a carro em 70 vezes, deixou os bancos ricos, porque o banco nunca fica pobre. Se você não pagar o carro que você financiou, o banco toma o teu carro, revende o teu carro e ganha novamente em cima dele. Ganha 2 vezes, você vai ter que pagar a dívida lá que ficou, porque senão tu fica com o nome sujo, e o cara que comprou o carro de novo tem que pagar também. Então ele ganha 2, 3, 4 vezes, quanto for, não é isso? E quem perde é você, né? Essa foi a política do PT, né? Garantir uma segurança para que os bancos lucrassem alto em cima de juros absurdos, né? Uma política claramente pró-mundo financeiro, que é a mesma coisa que faz o governo Bolsonaro, que é uma continuidade em relação ao PT em face a isso. E aí quando a gente vê isso tudo, a gente volta lá àquele princípio que eu falava, né? Vargas foi lutar na Segunda Guerra Mundial pelos aliados, que defendiam a ideia de democracia, e teve que sair, né? Porque ele era um ditador, teve que deixar o poder, porque era uma contradição. Uma hora essa contradição tem que se resolver, né? O PT também vivia essa contradição. Por um lado, fazer uma política neoliberal,
e por outro queria fazer uma política social, diga-se de passagem, uma política social fajuta, mal feita, farsesca, né? E aí chegou um determinado momento em que teve que decidir, ou faz a política social farsesca, ou faz a política neoliberal. Aí nós temos o governo Dilma, com Joaquim Levy, que veio cortando tudo, cortando tudo. Aí o Brasil caiu realmente no abismo de vez, porque o investimento parou definitivamente no Brasil, o desemprego apareceu, né, depois de toda essa tragédia, né, que nós tivemos aí de governo PT, 13 anos, não é isso? E, enfim, ela teve que escolher, em algum momento, um lado, se ia ficar do lado dos bancos, que tinham sustentado o governo Lula, né, durante um bom tempo, ou se ia ficar do lado da sociedade brasileira, da nação brasileira, né, mantendo o investimento para tentar impedir o ciclo de baixa econômico. E ela fez exatamente o quê? Ela botou lá um ministro, né, da economia neoliberal para agradar o mundo do mercado financeiro e etc. Então não há diferença alguma entre PT e Bolsonaro. Tire isso da cabeça. Pelo amor de Deus, vamos tirar isso da cabeça. A gente está apresentando aqui fatos para você que mostram que não tem diferença. Diferença só de discurso. O público também não é diferente. Né? Quem apoia Bolsonaro é também feminista. Essas mulheres são feministas, elas defendem liberdade sexual. Se você é conservador, se você é tradicionalista e reacionário, quer realmente uma outra via para o Brasil, venha conosco. Nós aqui do Via Romana estamos lá junto com o pessoal do Legião da Santa Cruz, tentando criar uma nova plataforma de ação política aí no Brasil. Então venham conosco. Isso aqui, né, que a gente tem hoje no Brasil, esquerda e direita, é ilusão. Os dois lados estão servindo aos mesmos senhores. E esses senhores não têm absolutamente nada a ver com os interesses do nosso povo, com os interesses do nosso país. Não é? Então, o que resta a esse pessoal que defende Bolsonaro fanaticamente, esse desgoverno fanaticamente, nas redes sociais e por aí, é fazer chacota, é xingar, porque argumento eles não têm fatos. Eles não têm fatos. Né? Vamos a um outro fato aqui, o Uganda tentou fazer uma política anti-LGBT atrelado, alinhado aos Estados Unidos, não conseguiu. Quando tentou fazer isso, teve corte de verba, corte de ajuda financeira. O que o Uganda fez? Rompeu. Né? Então o Brasil, se quer levar isso adiante, não adianta. Com essa geopolítica aí de Ernesto Araújo, Olavo de Carvalho, não vai para frente, não vai para frente. E aí, né, nesse meio todo, você vê gente tentando disfarçar a realidade. Eu até cito aqui uma postagem jocosa que tentaram fazer com uma frase que eu falei dias atrás. O amigo aqui, Luiz Fabiano, mandou para mim, né, uma tal de Anne Hawaj, devem conhecer, é aí do círculo do senhor Paulo Cogos, o anarcocapitalista que não tem empresa, né, que trabalha na empresa da mamãe. O anarcocapitalista que a empresa da mamãe depende da ajuda do Estado, depende das relações privilegiadas com gente do Estado. Né? Esse círculo aí de Anne Hawaj e Paulo Cogos é um círculo muito interessante, né? Que também deixa assim, bem notório o que é esse círculo bolsonarista, né? Porque é um pessoal que se diz ANCAP, mas que quando a gente critica o governo Bolsonaro, eles vêm em defesa do governo Bolsonaro, mas eles dizem que não são Bolsonaro. É muito interessante isso tudo. Né? E aí a gente disse assim, há dias atrás, a seguinte frase, né? A frase que define o governo Bolsonaro, é uma fala minha, é guerra contra os fracos. Guerra contra os fracos. O que estamos vendo é uma eugenia social no país, ou seja, exatamente isso. Bolsonaro recentemente falou até que tem que rever aí a lei de escravidão, né, no país, porque muito empresário é punido injustamente, porque a definição de trabalho escravo está obsoleta. Né? Chegou a dizer também que não tinha fome no Brasil, embora a gente tenha 5 milhões de pessoas passando fome no país. Né? Eu não sei qual é o conceito de fome do Bolsonaro. Me parece que o conceito de fome dele é o seguinte: se você comeu um pedaço de pão durante o dia, você não está passando fome, você está comendo. Então, se você comeu alguma coisa, você não está com fome. Né? Se você comeu grama, ou você caçou um rato, uma lagartixa para se alimentar, você não está passando fome. Quando, na verdade, fome é você não ter comida suficiente para você ter saúde. Não é?
Então quem é que não tem fome? É quem faz pelo menos 3 refeições ao dia, porque é o necessário para você manter o seu bem-estar, a sua saúde. Então, voltando aqui, a senhorita Anne Hawaj, né, conhecida aí nesse meio bolsonarista, nesse meio da direita, diz assim, né, que, olha, vejam como o senhor Rafael Queiroz surta quando ele é zoado, né, sendo que a zoação que fizeram comigo, em meu perfil lá, em vista da minha crítica a Michele Bolsonaro, foi a posteriori. Essa frase ela foi dita muito antes disso. Então ela está também desatualizada em relação ao tempo e espaço. Né? E aí os comentários são os mais surreais. Né? Um sujeito diz assim, o cara é o quê, afinal? O cara não conseguiu nem entender o que eu sou. Meu detector de espectro político quebrou ao ver o perfil do dito cujo, né? O meu perfil, porque lá tem crítica no meu perfil ao PT, ao Bolsonaro, né? Referências a Mussolini, referências ao Estado Católico, etc. O cara não conseguiu entender nada, né? É porque eles só entendem realmente esquerda versus direita, né? Aí um sujeito que se pauta por essa dicotomia ridícula, né? Ele diz assim, não, esse cara é o isentão, que votaria no Haddad para evitar o fascismo, né? Mal sabe o cara que eu admiro vários elementos do fascismo. Então, se realmente o Bolsonaro fosse um fascista, eu teria votado nele. Né? E aí depois o cara diz, além desse cara, né, eu ser um psicopata. Então é assim que eles agem. Né? Eles não contra-argumentam, eles não dizem assim, não é uma guerra contra os pobres, por quê? Não, o Bolsonaro está promovendo uma política para os fracos, para os mais pobres também. Né? Não aquela do PT, porque ela era fajuta, não levaria a nada, mas está promovendo uma política para os pobres. Qual? Eles não sabem dizer qual. Né? Qual é a política do governo Bolsonaro para emprego? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma política anticíclica. Eu quero que esses caras me apresentem uma política anticíclica. Né? Mas o que esperar desse círculo, né, ANCAP, né, que é um círculo ridículo, né? Pelo simples fato de ser um bando de playboys, de patricinhos sustentados pelo papai, que moram no apartamento de 2 quartos, numa das avenidas aí de São Paulo, né, da grande São Paulo, né, e que tem uma empresinha ali, média, do papai e da mamãe, e que acha que é o grande capitalista. Né, que acha que é o grande capitalista não, que acha que é o empreendedor, né, meritocrático, e que é um pessoalzinho que tem dinheiro, mas que falta um ideal de vida. Então eles escolheram o ancapismo, elegeram o Estado, né? E elegeram os que são a favor de algum Estado como os inimigos. Né? Então nós somos Satanás, eles são os anjos libertadores do país, né? Que vão aí acabar com os problemas do país com o livre mercado. Quer dizer, como se o livre mercado não criasse também o grande capitalismo, e até um certo aumento do poder do Estado em âmbitos que não deveria existir. Né? A gente defende um certo poder do Estado em certos âmbitos, né, em certos aspectos que deve estar preso do Estado para evitar a selvageria. Né? Esses caras não, esses caras defendem o não Estado, né, na atividade econômica, onde justamente você vai gerar, né, um capitalismo selvagem, um liberalismo darwinista, que vai levar ao que a gente vê hoje. Né? O Banco Itaú aí lucrando 9 bi sem pagar um único real de imposto, enquanto que o Paulo Guedes vem com uma historinha de tirar dedução de saúde, educação e dependente do classe média baixa. Né? E esse pessoal aplaude isso tudo. Esse pessoal aplaude, quer dizer, isso aí é coerente? Não é. Né? Aplaude por quê? Porque, na verdade, eles têm medo, né, do PT. Quer dizer, tudo se reduz a PT, então a gente não pode dizer que o Bolsonaro está errado, porque senão a gente estaria dizendo que o PT está certo. Quer dizer, não há uma outra alternativa. É uma gente realmente de cérebro fechado, né? Uma gente que não tem neurônio suficiente para pensar política. Né? E política precisa disso. Tá? Então, o meu recado aqui é esse. O governo Bolsonaro definitivamente virou um petismo de direita. Tá? E o Bolsonaro virou o Lula da direita, inquestionável. Ele não pode mais ser criticado em nenhum nível, porque senão você vira comunista automaticamente, mesmo defendendo a propriedade privada. Né?
o que é interessante. Então, pessoal, até a próxima, um abraço e continuamos juntos nessa luta aí para abrir o Brasil para uma nova alternativa de terceira posição, em que outros valores pautem a política nacional e que tragam aí uma saída para o nosso país. Um abraço a todos, até a próxima.